Mas pode continuar daí mesmo, não tem problema não. Tá bom. Tá bom. Então, a gente tem essas várias definições, né, desse tema. Então, a gente tem ruptura prematura de membranas ovulares também, então RPMO pode ser também, ou só Roprene. E o que vai ser definido? Então, é a ruptura espontânea ou iatrogênica, eu vou explicar um pouquinho mais depois disso, das membranas coriônicas hemióticas, antes do trabalho de parto e independente da idade gestacional. Outra definição importante dentro desse tema é o período de latência, que é o intervalo entre a ruptura da membrana e o início do trabalho de parto. E ele tem uma correlação importante que é, quanto menor a idade gestacional da paciente quando acontece isso, maior vai ser esse período de latência. Quando a gente tem esse evento em gestações a termo, 60% das gestantes, elas têm um trabalho de parto em até 24 horas. Mas isso pode prolongar em gestantes pré-termo, isso pode durar até dias. Pode passar, amiga. Então, a classificação quanto à idade gestacional, então a gente tem essa RPMO a termo, então quando isso acontece quando você tem mais de 37 semanas, e pré-termo quando é menor de 37 semanas. Viável é quando a gente considera ele como maior de 24 semanas, então o feto ele tem uma possibilidade maior de sobrevida, e pré-viável quando ele tem menor de 24 semanas. E por que essa classificação é importante? Porque quando isso vai acontecer, esse pré-viável vai influenciar na nossa conduta. Etiologia espontânea, então não tem nenhum evento associado, a causa é multifatorial e ela vai estar muito associada à infecção, então infecção de trato baixo, pode ser ito, mas pode ser vaginite, pode ser cervicite, e isso vai gerar também, ou iatrogênica por procedimento, então foi fazer uma ultrassom transvaginal, foi fazer uma minocentese, etc. E outra classificação que eu acabei não colocando aqui é a do nível da altura, que vai influenciar, a da rotura, que vai influenciar no quadro clínico. Então, ela pode ser baixa e ela pode ser alta também. Então, a quantidade do que vai sair, vamos dizer assim, ela vai ser diferente. Pode passar, amiga. Aquela cerclagem é uma coisa que dá muito acidente de ruptura. Sim. E aí, então, ficou meio desconformado aí, mas enfim. Os fatores de risco, eles vão ser diferenciados em modificáveis. Então, a gente tem tabagismo, infecção, desnutrição, são alguns. E os não modificáveis, a gente tem a hiperdistensão abdominal, então gemelaridade, macrostomia fetal, feto gig. Não modificáveis, a gente tem a questão de sangramento, que pode estar tanto associado ao escoamento prematuro de placenta, quanto placenta prévia. A gente tem também antecedentes prévios, tanto de cirúrgico quanto de rotura prematura. Pode passar, amiga. Então, as complicações disso. Então, a gente tem a prematuridade, então o gatinho querendo participar da aula. Então, a gente tem a prematuridade como principal complicação dessa rotura prematura de membrana. E dentro dessa complicação da prematuridade, caso esse feto nasça prematuro, a gente tem a associação da enterocolite necrotizante, síndrome respiratória, síndrome de desconforto respiratório e hemorragia intraventricular também pode estar associada a essa prematuridade. O quadro de infecção, que tem a coriomielite, que a Letícia vai acabar falando, mas a gente tem também endometrite, choque séptico e asepse, tanto fetal quanto neonatal. Volta, amiga, um pouquinho. Esse quadro ainda pode levar a descolamento de placenta, a gente também pode ter placenta prévia, prolapso de cordão, asfixia fetal, e uma outra complicação também muito frequente é a oligodramia. E a oligodramia, ela pode gerar pé torto congênito, pode gerar malformação fetal, orelha dobrada, pele enrugada, hipoplasia pulmonar, já que o líquido amniótico ele favorece a formação pulmonar, né? Evitar aquelas atelectasias. E é isso. Agora pode passar. E aí o diagnóstico. Como ele vai ser feito? Então, ele vai ser clínico. Então, no momento da anamnese, a gente vai perguntar o momento da rotura e como que é o aspecto desse líquido. Então, sempre tem aquela pergunta que todo mundo faz. Mas você tá sentindo... A mulher fala, eu perdi líquido. Mas escorreu pela perna? Porque se não escorreu, não necessariamente é. Então, a gente pode ver isso. Ver se teve relação com atividade física, cheiro e se tem coloração associada a esse líquido. Então, se é aquele líquido água de rocha, vamos dizer assim, se é o líquido mais amarronzado e etc.
Dentro do exame físico, a gente tem a palpação abdominal uterina, né? Então, se a gente conseguir palpar melhor as partes fetais, pode estar associado a isso. A gente tem também a inspeção vulvar, então a gente pode ver líquido amniótico escorrendo ali. E a gente tem o exame especular. Então, no exame especular, a gente vai inserir colocar a mulher em posição ginecológica, inserir o espéculo, e a gente pode visualizar a saída do líquido amniótico. E para facilitar isso, a gente pode fazer duas manobras. A gente tem a manobra de valsalva, então a gente pode pedir a mulher para tossir com força ou pedir para ela prender o nariz e soprar, fazendo aquela pressão abdominal e ver se há expulsão de líquido. Ou a gente tem uma manobra que tem um nome estranho, que é Turnier. Nunca vi fazendo, que é que você vai fazer você vai fazer a palpação, o toque e vai tentar ver a parte fetal. O Valsalva na grávida, a gente, em vez de assoprar, a gente fala força de cocô. Então, faz força de cocô. Bom, tem essa opção também. E aí, lembrar que quando se suspeita desse quadro, a gente faz o toque, e se a mulher está em trabalho de parto, para avaliar a dilatação. Mas que o toque recorrente ele não é indicado, porque a gente pode ser uma fonte de infecção e gerar quadros infecciosos. Esses exames laboratoriais, a gente tem que ter... Pode falar, professor. Inclusive, duas coisinhas só. Inclusive, se você visualizou, por exemplo, já na inspeção, por isso que é importante o aspecto semiológico. Você já observou no especular, que é uma característica de líquido, existe uma indicação, na maioria dos livros, de você, a hora que for fazer o toque, você vai fazer o especular primeiro, na hora de fazer o toque, usar luva estéril. Tá? Então, é uma das indicações de você... Isso eu já até vi, até perguntas. Qual que é uma das indicações obstetrícias de você estar usando luva estéril para toque vaginal? Quando você tem uma suspeita clínica de uma ruptura prematura. Aí. E o especular ele é importante. Tá? E vocês, às vezes, podem ser que se deparem em alguns lugares... eu sei porque eu dei plantão na Santa Casa há 3 anos e lá não tinha mesa ginecológica, era uma maca. Então, quando tinha suspeita de líquido, o que eles faziam, os plantonistas? Faziam um toque. E aí, pelo toque, se saísse líquido na luva, era ruptura. Quer dizer, não tem. Tem que fazer o exame especular, gente. Então, assim, se você estiver num lugar em que não tiver uma mesa adequada, tentar improvisar. Sempre tem alguém na enfermagem para ajudar, tudo, mas tem que fazer o especular. Essa observação direta é muito importante. Bom, e aí de exames laboratoriais, exames complementares, ali quando a gente está realizando o exame especular, a gente pode fazer alguns testes que vão auxiliar para a gente a diferenciar se esse líquido realmente é líquido amniótico ou, como eu vou falar um pouquinho mais para frente, de diagnóstico de casos de diagnóstico diferencial. Então, a gente tem a avaliação do pH do conteúdo vaginal. Então, a gente sabe que o conteúdo vaginal, ele é ácido. Então, o pH da vagina, ele é em torno de 4, 4,5. Já o do líquido amniótico, ele é alcalino. Então, se você tem uma base alcalinização desse líquido, provavelmente é líquido amniótico. Então, você pode fazer com fenol vermelho, papel de nitrazina, e tem o teste de azul de Nilo, que se você pega a secreção e passa nesse papel, o papel vai ficar azul, é líquido amniótico. A gente tem também o teste de cristalização, então você vai pegar como se fosse um preventivo mesmo. Você vai colher o material, colocar na lâmina, esperar secar em ar ambiente a 10 minutos e colocar no microscópio. Se ele tiver uma cristalização, que eles falam característica de samambaia, uns nomes meio viajados, assim, eu achei, provavelmente folha de samambaia. Isso. Folha de samambaia. Então, provavelmente é líquido amniótico e você tem a rotura. E, por último, a gente tem a ultrassonografia. Só que a ultrassonografia normal, um ímã normal, ela não exclui a rotura. Então, a gente coloca ele, né, como diagnóstico, que auxilia o diagnóstico, mas o diagnóstico ele é basicamente clínico e baseado no exame especular. E aí a gente tem aqueles parâmetros, né, DILA menor que 5 ou se tem um bolsão menor que 2 centímetros. Aí, outra coisa, se houver sangramento vaginal, a gente tem que lembrar de outros diagnósticos que podem estar associados à RPMO, que é tanto a placenta prévia quanto o sulcalamento de placenta. Então, para fazer propedêutico auxiliar dentro desses exames laboratoriais, a gente pode pedir hemograma, urina, urocultura, na verdade, pesquisa de Streptococcus beta hemolítico e
E é isso. E aí, pode passar, amiga. Então, diagnósticos diferenciais. Então, incontinência urinária. Então, a gente sabe que fisiologicamente, a mulher, pela progesterona, ela tem uma liberação de esfíncteres. Então, às vezes, ela tá perdendo xixi, e não necessariamente o líquido. Na gestação, a gente tem um fluxo vaginal aumentado, então pode ser um fluxo vaginal normal e pode ser um quadro infeccioso. Então, avaliar o odor, questionar a paciente de sinais associados. Então, perguntar se tem prurido, pensando em candidíase, ou qualquer outra coisa, questionar sobre sintomas urinários, disúria, polaciúria, noctúria e etc., vão auxiliar no nosso diagnóstico. Pode passar. Então, a gente desconfiou e colocou como nossa hipótese diagnóstica RPMO. O que a gente vai fazer com essa paciente? A gente vai internar. Então, a gente vai internar essa paciente pelo, no mínimo, 48 horas. Para a gente fazer o quê? A gente vai solicitar exames. Então, a gente vai solicitar todos aqueles exames que eu falei. Então, a gente pode solicitar ultrassom, a gente pode solicitar aquelas hemograma, urina e etc. A gente vai fazer rotina infecciosa, então, VHS, PCR, entre outros, e vai ver com a gestante se ela fez a pesquisa do suado nasal para Streptococcus B. Se ela não fez, no período anterior a 5 semanas, a gente começa a tratar e faz a profilaxia, que eu vou discutir um pouquinho depois. A gente tem que fazer a avaliação de sinais vitais a cada 6 horas e sempre se atentar a taquicardia e febre, porque esses são os principais sinais clínicos que vão indicar coriomianite. Então, visando a profilaxia contra o Streptococcus B, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer de forma endovenosa, dose de ataque, 5 milhões de unidades de penicilina cristalina, até o parto ou por 48 horas. E aí, seguido de 2 milhões e 500 mil unidades endovenosas a 4 horas. Caso a gente não tenha penicilina cristalina, o que a gente pode fazer? Ampicilina, 2 gramas endovenosa, dose de ataque, e 1 grama endovenosa a cada 6 horas. Ou a gente tem a clindamicina, 900 miligramas endovenosa de 8 em 8 horas. Pode passar, amiga. Então, essa conduta também a gente tem que pensar que ela vai ser individualizada pela idade gestacional da paciente. Então, quando a paciente tem uma idade gestacional menor que 24 semanas, volta naquele termo que eu sei lá no início de um feto pré-viável. Então, a gente tem uma avaliação multidisciplinar, discussão dos familiares sobre a conduta expectante ou de induzir o parto, porque o prognóstico dessa gestação é muito ruim. Então, a gente pode tanto informar, a gente tem que conversar com a paciente, informar sobre o quadro. Em alguns casos, a gente pode sim fazer a retirada desse feto, porque ele provavelmente vai evoluir, esse quadro vai evoluir mal, ou a paciente pode ser liberada e aguardar o desfecho clínico que vai acontecer. Entre 24 e 37 semanas, a gente tem uma conduta conservadora expectante. Se até 33 semanas, a gente vai iniciar a corticoterapia para fazer maturação pulmonar. Então, a gente tem dexametasona, de 12 em 12 horas, por 2 dias, para a gente fazer essa maturação. A gente vai fazer antibiótico terapia, que é aquela prevenção do Streptococcus B, e a hiperidratação. Alguns protocolos, como o protocolo regional de alguns lugares, ainda trazem a hiperidratação como conduta. Porém, alguns outros lugares falam que é contraditório e que não necessariamente isso vai ter algum desfecho clínico para o feto. E aí, então, caso realmente seja indicada, essa hiperidratação ela é cerca de 3 litros por hora. E a gente tem que fazer a monitorização materna e fetal. Então, cardiotocografia, avaliação de perfil biofísico fetal. E lembrar que o ultrassom, aquele ultrassom primeiro, ele é importante porque ele é bom para a maternidade gestacional. Então, para a gente conseguir colocar ele dentro desses quadrinhos aí. Agora, se a idade gestacional desse paciente é maior que 37 semanas, a gente vai fazer a resolução da gestação. E avaliar a via de parto. Como que a gente vai avaliar a via de parto? Se essa paciente ela já chegou para a gente em trabalho de parto espontâneo, a via de parto melhor é a via vaginal. Agora, se essa paciente ela não chegou para a gente em trabalho de parto espontâneo, o que a gente vai avaliar? A gente vai induzir esse parto, e se ela tem maior que 37 semanas, e a gente vai avaliar pelo índice de Bishop. Então, aquele índice que é o índice de colo, né? Então, a gente vai avaliar a apresentação, a altura da apresentação, a dilatação cervical, o apagamento do colo, a posição do colo, se ele está posterior, anterior ou centralizado, e também a consistência. A gente vai graduar numa escalinha que tem lá, e se ele for maior ou igual a 6, a gente vai fazer essa indução com ocitocina.
Se ele for menor que 6, a gente faz a indução com misoprostol de 6 em 6 horas, até 4 misos, e é isso. Mas lembrar que essa indução não pode ser muito prolongada. Se ela passar de 24 horas, a gente já indica o parto cesariano. Pode passar, amiga. Indicações de interrupção de gestação. Então, a paciente não está acima de 37 semanas, e aí a gente se deparou com os seguintes quadros: gestação até 20 semanas, respeitadas as limitações legais, e além de 34 semanas, que pega aqueles critérios de algumas alterações. Se tem um trabalho de parto espontâneo, então a gente pode interromper. Sinais de comprometimento fetal. Então, dentro daqueles exames, a gente viu que já tem algum grau de sofrimento fetal e sinais de infecção. Então, se a gente não interrompe essa gestação, a gente pode evoluir para uma sepse materna e fetal também. Então, a gente opta pela interrupção. Pode passar, amiga. Então, é isso, gente. De referências, eu usei um artigo de ruptura prematura da Febrasgo, pela revista Femina, o manual do Ministério da Saúde de Gestação de Alto Risco, 2 protocolos clínicos de ruptura prematura, tanto da UFC quanto da UFBA. Pode passar, amiga. E também um protocolo do regional. E uma coisa, só passando assim por cima do protocolo do regional, é que ele, em vez de ele dividir a idade gestacional para conduta entre 24 a 37 maior que 37, ele divide em menor que 34 e maior que 34, que ele considera que maior que 34 semanas o feto ele já já se tornar já é viável, né? Então ele tem essa divisão. E é isso. Muito obrigada. Muito bom. No meu protocolo aqui do que eu lembro de conduta, a gente trabalhava com 34 semanas também. Vocês lembram daquela aula de sofrimento fetal? Tinha um gráfico, né, das principais complicações que o feto pode ter. Todas elas, com 34 semanas, são praticamente o mesmo do termo, né? Então, assim, mais de 34 semanas, eu acho, preciso revisar de repente se tem alguma coisa muito diferente. Na minha época não se usava, por exemplo, antibiótico de forma nenhuma, era proibido usar antibiótico em rotura. Mas eu não consigo imaginar uma gestação com mais de 34 semanas, mais de 24 horas de bolsa rota você manter a gravidez ali. Acho que a chance disso virar um caldo purulento, desnecessário para um feto altamente viável, não justifica. Mas preciso estudar, porque falei, eu não lembro na minha época não faz nem muito tempo que eu parei de fazer plantão, mas a gente não usava, não se fazia antibiótico. E uma coisa interessante, que é um caso que eu vivi aí no regional, virou até processo depois, uma paciente, ela tinha 42, 44, eu não lembro. Ela era separada, morava com a irmã, engravidou. Modo avião, vou botar no modo avião, que é o que resolve. Descobri que o modo avião é uma maravilha, ninguém me incomoda, em horário nenhum. Aí o que aconteceu? A paciente engravidou, era 42 ou 44, eu não me lembro agora, mas era mais de 40. Tinha um filho de 14 anos e morava com a irmã, era separada. Ela engravidou, aí ela com 16 semanas fez um ultrassom, estava em adraminia. A adraminia não tinha líquido nenhum. E aí ela chegou no plantão, eu estava de plantão, e com essa situação. Aí, 16 semanas é viável? 16 semanas é aborto, né? Nem é viável. Aí eu fui lá, fiz ultrassom dela, mesmo ultrassom, BCF positivo. O que vocês fariam nessa situação? Depois eu conto como evoluiu. Mas, professor, eu até esqueci de falar, mas, por exemplo, foi ontem, não, antes de ontem. Eu tava lá de plantão no regional e chegou uma rotura prematura. E ela já tinha, era prolongada, ela já tava com relatava, né, mais de 12 horas de rotura, de perda de líquido, e foi feito penicilina, 5 milhões de unidades. Não, o antibiótico, ele virou padrão. Eu não sei o protocolo exatamente de como estão se usando por fora. Eu lembro de eritromicina, que uma turma usava, tudo. Mas a questão é, 16 semanas, a minha pergunta,
Você falou que menos de 24, eu vou até aumentar essa idade, mas você pega lá essa minha foi 16, você pega uma de 22 semanas, lá, o fetinho ali de 480 gramas, bem para ficar naquele lugar ali para salomônico, né? Para resolver ali. Esse de 16 eu posso considerar que é um aborto inevitável? Então, é isso que eu estou perguntando para vocês. Vocês estão com uma paciente, vamos pegar uma de 20 primeiro, eu volto para esse meu caso aí. BCF positivo, qual que é a conduta mais adequada? Sem rotura, sem nada? Não, a Draminia. Com a Draminia. Eu acho que se tivesse com 16 semanas, eu acho que eu deixaria a gestação. Eu não induziria um aborto. E 22 semanas? Porque até 20 semanas seria aborto, né? Acima de 20. Pela OMS são 22, né? Por isso que eu coloquei bem no limite ali. 22 é um feto de... Você não sabe se o feto, pelo ultrassom, está dando 510 gramas ou pode ser 290. Está ali no meio. Mas era BCF mesmo ou é do cordão? Ou ultrassom. Tá lá o ultrassom mostrando o coraçãozinho batendo. O colo tá pérvio? Impérvio. Impérvio? Eu acho que com 22 também não seria viável. Eu faria provavelmente não vai ser viável, mas eu hidrataria, fazer uma hiperidratação e, sei lá, ia tentar, mas provavelmente... Mas tem que tirar, porque ele vai entrar em sofrimento fetal de qualquer jeito. Eu faria tirar, ele vai sofrer do péssimo desfecho clínico e daria as opções para ela do que fazer. Que a gente pode induzir o parto, já que esse feto não seria viável. Ou, caso ela queira esperar, ela espere, mas com total consciência de que o desfecho não é adequado. E aí, esperar, porque provavelmente ela vai abortar. Essa de 16 semanas que eu peguei, eu falei isso para ela. Eu falei, olha, o batimento está vivo, a chance do teu nenê se desenvolver é 0, o líquido não vai se formar. De novo, é uma adraminia, não tem líquido nenhum, mas a opção é tua. Eu posso ficar semanalmente, você vindo aqui, aos sábados de manhã, colhendo hemograma, para a gente fazer controle. Se por acaso esse hemograma alterar, mostrar que está infectado, tendo batimento ou não, nós vamos ter que esvaziar o útero, vai ter que tirar o concepto estando vivo ou não. Então eu dei essa opção. Aí ela veio com 17, veio com 18, veio com 19 e veio vindo até 30 semanas. Ela chegou a 30 semanas de gravidez. Qual que é o grande problema? Toda vez que eu penso em oligomênio severo, precoce, qual que é para você? Assim, o que vocês imaginam que é o pior cenário que possa ter essa criança? Uma malformação pulmonar? Hipoplasia pulmonar. Esse pulmão não vai formar. Então, feto precoce com anemia, tem que pensar nisso. O pulmão não vai desenvolver. Então, isso ficou claro para ela na gravidez inteira. Aí, quando chegou com 30 semanas, ela entrou em trabalho de parto, veio. Eu estava de plantão toda a tarde, né? Não tinha como não cair comigo, só se caísse na segunda ou no domingo. E aí, ela evoluiu para o trabalho de parto e foi para o parto normal. E tinha uma técnica desgraçada que eu acho que na encarnação passada ela que abriu a portinha da fogueira em Auschwitz para jogar os judeus lá dentro, cara, porque ela é meio do demônio. E ela foi falar para a mãe técnica de enfermagem de que o nenê que tinha acabado de nascer estava bem. O nenê nasceu, tá bem. Estava bem mal. Ele morreu 12 horas depois. Ainda sobreviveu 12 horas. Mas, sim, já sabendo que ia sobreviver. Isso foi o suficiente para ela abrir um processo. E no processo que ela abriu contra o Estado, na verdade, ela me chamou de testemunha de acusação dela contra o médico do pré-natal. Porque ela achou um exame lá do pré-natal em que ela ficou na dúvida, eram umas sorologias, e achando que aquela sorologia podia ser a causa da rotura, e aquele médico era responsável por não ter visto. Tanto que eu fui, mas eu fui, e na hora eu não fui de defesa dela. Na hora o juiz me perguntou, eu falei, olha, ela foi informada a gravidez inteira de que o feto não ia sobreviver, de que ia acontecer isso o tempo inteiro.
tem testemunho o tempo todo, tá o prontuário, todas as vezes que ela vinha, eu anotava no prontuário o tempo inteiro. Mais uma vez, a paciente foi informada de que o feto não é viável, que ele corre o risco, bababá. O cara ficou, o juiz deu uma estressada com ela lá, assim. Ele já tinha percebido que a paciente estava de má intenção. Mas, assim, duas coisas aconteceram de interessante no final que eu acho que valeu a pena. A família, apesar dela ter partido para essa no final, que foi, eu achei desnecessário, a família dela ficou muito unida no sofrimento dela, de estar com um bebê que poderia sobreviver ou não. Aquilo despertou uma fé muito grande, porque ela achou que rezando poderia esse feto sobreviver. Ela tinha uma questão, ela bebia demais, parou de beber. Então, houve uma mobilização tão grande em torno dela e da família dela positiva, que essa gravidez já valeu sem o neném ter sobrevivido. Uma gravidez que, se eu, na minha onipotência, tivesse dito, olha, essa gravidez não serve para nada, vamos tirar porque o neném não vai sobreviver, tira esse feto. Sim, não sei se vocês entenderam qual foi o meu raciocínio com relação a isso. Trouxe tanta coisa importante e que eu, na verdade, só fui enxergar isso depois, né? Também não tive essa clareza de, na hora, imaginar que tudo isso ia acontecer. Nem só Chico Xavier, né, para imaginar os negócios desses. Mas depois que tudo aconteceu, depois eu fui saber só na época do processo, em que falei, cara, olha só, né? Eu poderia ter tomado uma atitude em que minha, né? Em que eu poderia ter deixado de ter um benefício muito grande, e teve, mas foi, acima de tudo, uma escolha dela. Eu dei as opções, deixei claro o que poderia acontecer. Ela optou. Não, eu vou tentar. Vou tentar, ótimo. Então, assim, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vocês vão pegar, às vezes, eu já vi uma vez vários partos, eu já fiz de anencéfalo aí no regional. E uma dessas mães era espírita. Para ela, aquela gravidez tinha um significado super importante. Ela sabe que a criança não ia sobreviver, que a criança não tem córtex. E a anestesista, no dia, aí no céu, surtou. Ela queria fazer dormonide na mãe de qualquer jeito. A anestesista não queria que a mãe visse a criança nascer. A gente teve um estresse aí dentro, teve um bate-boca na sala de parto. Ela estava projetando toda a dificuldade miserável dela de lidar com dor, que ela não sabia lidar, para a paciente. A paciente estava super bem. E a paciente queria ver. Ela optou, eu quero ver, porque para mim tem todo um significado. Tive que trocar de anestesista. Eu tive que falar com o Werner na época, que era o chefe da anestesia, porque era o Servan que tomava conta aí, de vir outra pessoa para fazer a analgesia dela. Chegou, já estava quase nascendo, mas nasceu, ficou com ela no colo. Esse neném viveu quase 48 horas, gente. Quase 48 horas o neném sobreviveu. E para ela, era tudo que ela queria, assim. Tudo que ela imaginou aconteceu ali. Ela foi grata, na verdade, às pessoas que não atrapalharam ela. Ela queria só isso. Ela queria que ninguém atrapalhasse essa relação com a criança. Então, a gente deixou. Teve enfermeira que ficou louca, que achou que não tinha que fazer aquilo, que tinha que sedar. Então, assim, tem que tomar cuidado e não projetar no outro o que a gente tem de pior, as nossas mazelas psíquicas. E entender. Isso é ser empático. Por mais que te doa, tem que tentar ser empático. A pessoa pode querer optar por não viver. Você vai chegar para a pessoa e vai falar, olha, tem essa opção de tratamento. Dá para você viver mais um tempo. Pega lá o Mário Covas não, né? O filho, o parente dele que morreu agora, o Bruno Covas. Ele poderia não ter optado por fazer nada. Ele poderia falar, olha, eu não quero fazer nada, acho que não vale a pena, acho que meu tempo já deu, acabou. Tá? Você fala, não, mas vou instituir, você não pode fazer nada. Isso está naqueles princípios de bioética. A beneficência, não maleficência, tudo isso faz parte. Então, essa paciente, assim, trouxe para mim uma discussão de dias de terapia, porque depois de tudo, porque eu não tinha tido noção da dimensão do quanto que aquilo afetou tanta gente. Na época eu não tinha nem percebido mesmo. A coisa veio depois, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Você pega uma paciente lá que você examinou, ela está com, até a Letícia falou do colo, né? Mesmo que você examine, a paciente está com colo pérvio,
e está com BCF positivo, você não dá para você decidir que você vai querer fazer a curetagem da paciente, fazer a mil ali, né? Tem que entender qual é o significado para a pessoa daquilo lá. Você tem que falar, olha, esse é um abortamento em curso, o colo não vai fechar mais, outro caso, né? Não vai fechar mais, tem o risco de ter infecção, a gente tem essas opções. A paciente fala, não, eu quero tentar, mesmo que eu cumprir, então tem que deixar. O paciente tem um direito. A gente não pode deixar interferir, por exemplo, uma questão de religião, porque o Estado nosso é laico. Então a paciente fala, não quero receber transfusão porque eu sou testemunha de Jeová. E você está no plantão, essa paciente está chocada, ela vai ter que receber sangue. Tá? Eu tive uma paciente uma vez adolescente que aconteceu isso, lá em São Paulo, na Santa Casa, e a família abandonou ela lá. Eu fui buscar ela nem na alta, porque o pai disse que o sangue dela é impuro, ficou impuro e ela não era mais digna de ser testemunha de Jeová. Hoje eles têm um hospital deles lá, que tem um sangue deles que eu não sei de onde que vem, nem como é que funciona, mas é a questão dele. Mas o teu plantão, se essa paciente morre e choca porque você acha que ela é testemunha de Jeová, aí você está ferrado. É homicídio, tem até o enquadramento todo que tem lá, né? Então, assim, se não... Outra, se a paciente chega com BCF positivo, colo fechado, e ela fala, não, doutor, eu quero tirar. 16 semanas, eu quero tirar porque não... você falou que não vai sobreviver. O colo está impérvio, por exemplo. Você tem que fazer um abortamento. E isso vai contra os ditames da tua fé. Você também não é obrigado a fazer o procedimento. Então tem esse outro lado também que você pode... A gente tem aí, né, o pessoal... A gente tem um ambulatório... Não tem, a Sueli que coordenava o ambulatório de violência sexual. Então a paciente vinha com o laudo, ultrassom, e aí, como foi violência sexual, ela queria abortar, a Sueli que era responsável. Ela tinha que vir, no começo ela queria que o plantonista fizesse, e aí deu um puta que procura. Eu não faria, porque eu não acredito que os meus ditames religiosos se conflituam com isso, até que ela teve que vir, né? E é engraçado porque ela como é que fala aquela religião que no sábado não pode fazer nada lá, que sábado, adventista. E adventista é cristã, até onde eu lembre de estudo de religião, né? Então eu achei meio... Assim, eu não condeno quem faz aborto. Eu acho que cada um tem a sua vida e eu acho que tem situações muito trágicas no meio de tudo isso e a gente não tem que se meter na tragédia. Tem gente que eu acho que não vai dar conta, tudo. Então, assim, mas eu não faço e não indico a princípio, né? Mas se chegar num plantão de vocês como GO, mesmo que venha um ódio judicial, vocês não são obrigados, numa situação em que a vida está presente, sem riscos para a mãe ou para a criança, a gente está fazendo também. Tá? Mas tem que lembrar, tem que pensar sempre muito. Até como juiz, eu fico pensando como é que um juiz determina isso, sem nem pensar se o médico, o cara tem família, já teve... O aborto, para muita gente, é uma coisa muito trágica. Ela é uma coisa muito simples, mas ela tem... Vocês vão ver, alguém de vocês tem filho já? Gravidez, gente, ela nunca é indesejada. Até esses dias a gente discutiu, acho que num portfólio, numa anamnese. A gravidez ela pode ser inesperada, mas indesejada ela não é. Se vocês vão ter relação com os namorados, aí não vão usar pílula, nenhum método, ela não é indesejada. Porque se você sabe que você não toma nada, que teu ovário funciona, e que você pode estar fértil, hoje a lua está assim, eu não vou engravidar. Por favor, né? Mas só se acreditar na mula sem cabeça, no Saci Pererê, porque existe uma permissibilidade. Hoje não vai acontecer nada. Tira fora. Eu não tirei. Tudo bem, não vai ter problema. Não vai acontecer com a gente. Então, assim, existe uma permissibilidade. Aí você engravida e fala, puta, eu fiz de tudo para não engravidar. Não fez. Então, assim, só tomar cuidado com esse termo indesejada, também inesperada, porque isso afeta também a nossa conduta. Sempre que chegar uma questão dessa de abortamento, olhem tudo. Olhem tudo que está acontecendo, a dimensão de tudo aquilo lá, tem outras pessoas envolvidas no meio, para não determinar um procedimento ali que possa até comprometer judicialmente, né? Tá? Então, a gente vai discutir abortamento no outro dia, mas acho que não sei se vai estar com vocês aí, tá? Mas lembrar, essa paciente, 16 semanas, adramenia, BCF positivo, colo fechado, conversa, deixa ela escolher, deixa ela decidir, fala, olha, você pode ficar 30 dias, até mais, 30 dias, se a bolsa tivesse
se tivesse pérvio, né, assim, com um óbito fetal, mas vivo, né? Então, deixa eu decidir. Não tentem resolver a ansiedade de vocês. Aí o que ela trouxer, vocês trabalhem em cima. Deixa eu ver, porque tentar resolver pela paciente, vocês vão ter que resolver assim. O paciente está lá com uma HELP com 25 semanas, tem que tirar a placenta. Senão, todo o problema começou ali. Se tirar a placenta, eu sei que vocês não vão colocar isso porque eu já vi isso em prova. Se tirar a placenta, o neném tem que vir junto, viu, gente? Não dá para deixar o neném lá e tirar só a placenta. Então, 25 semanas, se tiver uma HELP e você tiver que tirar a placenta, o neném vai ter que sair. Então, assim, HELP, vocês já estudaram HELP, né? Já pegaram algum caso de HELP? É gravíssimo, é gravíssimo. É assim, tá batendo. Vocês viram aquele videozinho lá do Dalton Nabe, lá da pré-eclâmpsia grave? Eu mandei para vocês. Dalton, não sei se a Lúcia que gosta mais de seriado, ela não tá aí, né? Mas quem é mais viciado em seriado também? Tem um seriadinho que chama Dalton Nabe. É na Inglaterra, no século, sei lá, vitoriano, tudo, se alguém já assistiu. E tem uma parte que a gente até tirou o vídeo para usar numa aula de treinamento no interior com GO para DEG. Muito legal. Tem dois médicos discutindo a evolução de uma paciente. Um é o da família, o outro veio depois, e um falando, olha, ela está evoluindo assim, o outro não, isso daí é frescura, blá, blá, blá. Resumindo, ela vai evoluindo com sintomas de eminência de eclâmpsia, tem uma eclâmpsia, faz um sangramento cerebral e morre logo depois que o neném nasce. O neném nasce? Agora eu fiquei na dúvida se ele nasce antes. Então, a HELP é isso, é uma bomba relógio. Então, você vai chegar para mim e falar, olha, você está com 1.800 de DHL, dos 400 de TGO, 500 de TGP, teu TPA está alterado, você está assim, você vai morrer. Só resolve se tirar o feto. Então, aí, é muito difícil a mãe falar, não, eu quero que a gravidez continue. Ninguém vai mexer. Eu nem sei hoje em dia se ela teria direito a esse tipo de decisão, porque na HELP você já tem uma alteração cerebral importante, porque tem questão de isquemia, tudo, ela pode estar confusa. Tanto que nesse vídeo, a moça acha que ela está no hospital. Ela está em casa. Você vê como é importante a anamnese, né? Você pega uma grávida com uma pressão, sei lá, 14/10, por 9 ali, tô vendo umas mosquinhas piscando. É importante você, por exemplo, perguntar orientação. Você sabe onde você está? Você sabe qual que é o teu nome? Isso eu discuti hoje lá na anamnese. Lá. Tem que perguntar orientação auto e alopsíquica, porque às vezes a pessoa, como um tiozinho lá, eles não estavam entendendo porque ele achou que estava na chácara. E ele está lá na Santa Casa. Alguma coisa tem. Pode ser um distúrbio eletrolítico, pode ser um tumor, alguma coisa acontecendo. Eles estavam brincando, né? O tiozinho tá louco, né? O tiozinho tá louco. Falei, cara, tem que examinar esse tiozinho. Esse tiozinho, ele pode estar tendo pode ter tido uma lesão cerebral. Se ele estava normal e hoje ele está confuso, alguma coisa houve. Pode ter tido uma isquemia cerebral importante, pode estar tendo alguma outra coisa aí. Então, às vezes, nesses detalhes pequenininhos se escondem aquelas coisas que, quando chega a minha faculdade tem até hoje. Tem uma reunião de quarta-feira à noite. Chama Reunião do Óbito. É o único momento em que clínicos e cirurgiões se encontram numa mesma sala. A gente falava que tinha toda aquela... Era o pessoal do Guerra nas Estrelas, né? Era a turma do Luke Skywalker e do Darth Vader. Os cirurgiões eram os Darth Vader. Eles não se encontravam. Mas a reunião do óbito era uma reunião em que juntava todo mundo. Então, eram pacientes que morriam no hospital multidisciplinar. E aí e acabava com a necrópsia. E até o final. E aí, vocês viam muito disso no óbito. Um detalhezinho lá no começo, que faltou ter aquele olhar ali, se tivesse sido visto, é o que levou ali no final. Então, sim, só uma divagação filosófica aí, que são situações em que vocês, às vezes, vão poder se encontrar. Tem que lembrar dos princípios de bioética aí. O paciente, às vezes, tem a decisão, mas às vezes você vai ter que intervir. Só precisa ter essa noção de que o cara está, logicamente, pleno da consciência dele, né? Ele tá. Se ele falar, olha, eu estou aqui em Marte, tudo verde, eu quero isso, aí tem que tomar um pouco de cuidado aí, tá? Mas ruptura prematura era isso mesmo. Agora a Letícia vai complementar, né? Aquela ruptura que
por algum motivo, não foi bem conduzida. Por isso que eu coloquei as duas juntas. Né? Faz sentido mesmo. Ó, eu só tô com um probleminha aqui. Caiu a internet aqui na região, então eu tô ancorando a internet no computador. Então, assim, se travar, acontecer alguma coisa... Tá travando, inclusive? Não. Se por acaso você quiser Não, passar né? para alguém passar, mas a princípio tá tranquilo. Tá. Só uma coisa. Qualquer coisa... Eu botei no grupo lá a foto da samambaia lá, da folha de samambaia. No grupo do WhatsApp tem a cristalização. Você põe um pouquinho de líquido numa lâmina, põe para secar. A gente botava para secar em cima do foco. Os focos na nossa época, aqueles focos que você encostava a mão queimava, né? Aqueles de latinha. Então botava a lâmina no foco, ele secava. A gente tinha um microscópio no pronto-socorro para isso mesmo. Você já ia lá, olhava, ficava essa samambaia bonitinha. Então vamos lá. Eu tô vendo como que funciona aqui para compartilhar. Só um instante. Qualquer coisa você É do manda lado para do sua. microfone. É esse compartilhar conteúdo, né? Isso, aí vai selecionar você seleciona a janela que você quer compartilhar. Qualquer coisa manda para a Mariana, que ela parece que é a TI do grupo, ela projeta. Aí foi. Tá, só um instante. Não, tá dando eco de imagem, né? O quê? Tá dando eco de imagem. De imagem? Ixi, Maria, o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo alguma coisa? Você está compartilhando o próprio Teams. Ai, Jesus, o que eu fiz? Como é que sai disso? Cuidado com o que você compartilha aí. Tem nada, não. Gente, travou o negócio, não sei o que eu faço. Como é que eu saio disso? Quer mandar o slide? Achei, parar a apresentação. Isso, clica de novo do lado do microfonezinho e seleciona só a parte do PowerPoint. Ou não é Gente, o que eu cliquei que apareceu ali, pelo amor de Deus? A hora que você foi compartilhar, em vez de clicar no PowerPoint, você clicou no Teams. Pois é. Eu não tô conseguindo sair disso aqui, ó. Parar a apresentação. Apareceu aqui em cima um parar a apresentação. Eu não tô conseguindo mais achar. Ai, socorro. Eu daqui eu não consigo mexer. Calma, respira fundo, vai dar certo. Calma. Ah, tô calma. Só tô tentando descobrir como é que sai disso aqui. Acho que se solicitar controle não vai adiantar também, né? Nossa. Tenta aí, tenta me, sei lá, fazer alguma coisa. Ah, que saco, hein? Gente, desculpa, eu não tô sabendo lidar. Ixi, Maria. Pediu controle aí, Vocês não foi estão aí nada aí? ainda? Sai e entra de novo no Teams. Eu vou fechar e vou entrar de novo. Só um... Se quiser, manda para alguém, né? Que a gente Manda para alguém que a gente projeta. Manda para alguém mais esperto que eu, né? Trocar 6 por meia dúzia. Aqui agora ela travou. A gente tem boa vontade, só não tem muita expertise, mas... Acho que travou tudo dela. Acho que ela deve ter saído. Ela estava no computador ou no celular? No computador, mas na 3G, porque o Wi-Fi acabou. Tipo, tá com problema. Acho que era melhor ela mandar para alguém de vocês e vocês passarem, né? Porque no 3G vai ficar tenso. Ela mandou, vou abrir aqui. Eu baixei o Teams no computador. Nossa, mas ele é pesado, né? Eu desinstalei, porque estava travando tudo. Nossa, teve um dia que eu passei raiva com ele. Mas a sua máquina ela tem quanto tempo de uso? Meu notebook é novo, viu, doutor? Ele tem 2 anos. Agora, esta máquina... Ela comprou quando começou a cursar fisioterapia. Ave Maria! De tubo, aquelas de tubo. Porque ele é muito
nada, mas se você tiver 8 de RAM, por exemplo, ele roda bem, assim, uma máquina. Ele é ótimo. Ele tem 8, não sei de que lá. Ele é computador de jogo, sabe? O Jordão olhou até, disse, disse que ele é top, assim, de jogar, não sei o que, aquele jogo lá que eles jogam. Então não é para então não era para estar travando não, porque eu tinha assim, ele é pesado para máquina antiga, mas para multigamer ele é para rodar bem. Pois Gente, é. vocês dão só uma olhadinha. Aparece minha tela para vocês ou não? Aparece. Do slide da Letícia. Isso, tá lá, Cláudia Sim. Menonito. Tá, então só falta ela agora aparecer. Tem um LL aqui no final, será que não é ela? Agora saiu, voltou. Opa, Tem um LL bem no final aqui. ela tá entrando de novo, ela falou. Deixa eu ficar meu áudio, senão eu vou ficar dando. Quem que tá apresentando? A Letícia, né? Não, quem que tá... A Mariana, ela que tá compartilhando. Oi. Oi. Entrei, deu Entrou. certo. Ai, gente, meu computador tem uns anos já, então tem que ter paciência com isso. Mas agora deu certo. Vamos começar, então. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Tá, eu não tô vendo ninguém, mas daqui a pouco ele aparece. As pessoas. Estamos aqui, fica tranquilo. Ah, então tá bom. Ah, agora eu tô vendo. Agora foi. Bom, gente, depois de alguns imprevistos, a minha aula, então, eu vou falar um pouco complementando o que a Fran falou, então eu vou falar sobre a corioamionite. Então, pode começar aí pro próximo. Então, a corioamionite, o que ela é? Ela é uma infecção, uma inflamação causada geralmente por infecção da placenta, das membranas, e ela pode causar diversas consequências tanto para o feto quanto para a mãe. E consequências tanto agudas quanto consequências até mesmo crônicas para o feto, como pode levar até a paralisia cerebral, morte e diversas outras situações que a gente vai falar durante a aula. Pode passar. Então, a fisiopatologia, a principal forma o principal mecanismo que vai acontecer essa corioamionite vai ser da migração da flora cérvico-vaginal, que vai ascender. Então, essa ascensão, que nem a gente pode ver na imagem aí, ela primeiramente vai ocorrer de um modo que vai ter uma mudança ali na flora, na região cervical. Então, e depois ela vai entrar, como aqui no estágio 2, ela vai adentrar na cavidade uterina. Em uma terceira fase, ela já vai adentrar no líquido amniótico e, em sequência, ela pode chegar até o feto, ali através do cordão e tudo mais. Então, causando essa infecção até mesmo no feto. Pode também acontecer de maneira hematogênica em mães que estão com bacteremia, mas isso não ocorre muito. A principal fonte mesmo vai ser essa migração ascendente. E assim, nós temos diversos mecanismos que vão impedir que isso aconteça. Então, entre eles, por exemplo, o tampão mucoso, as membranas intactas, a própria placenta, e que nem eu falei ali da flora, os lactobacilos vaginais, eles vão estar fazendo uma proteção. Então, quando ocorrer um desbalanço entre a microbiota que está ali, isso pode favorecer a ocorrência de infecção naquela localização e levar a tudo isso mais. Pode passar. Geralmente, o que vai estar relacionado vai ser uma infecção polimicrobiana. Então, geralmente da flora vaginal e entérica. É muito difícil acontecer de um só micro-organismo ser encontrado. Geralmente, realmente são uma combinação que você vai encontrar ali na análise de uma cultura, por exemplo.
Então, geralmente, vai estar relacionado a micoplasmas genitais, então, uroplasma e outros micoplasmas também. Bactérias anaeróbicas também, por exemplo, a Gardnerella vaginalis, pode estar relacionado a essa infecção. Também os bacilos gram-negativos entéricos, Streptococcus do grupo B, que o Streptococcus do grupo B, a gente até faz que nem a Fran citou, a gente faz esse rastreio para ver se a mãe já está colonizada por eles, para já fazer uma prevenção, uma profilaxia, para evitar que diversos desfechos, como a corioamnionites, aconteçam. Pode passar. Bom, falando um pouco da incidência, da quantidade que a corioamnionites acontece, em todos os fetos, em todos os partos, nascimentos, ela geralmente está indicada, ela ocorre em 3,9%, isso de um modo universal, global. Nos casos de recém-nascidos pré-termo, essa incidência aumenta significativamente. Então, tem dados que falam entre 40% a 70% de acometimento. E nos casos que tem a ruptura prematura das membranas ovulares, que nem a Fran falou, e esses casos que não são tratados com o antibiótico, geralmente acontece de 20% a 25% das vezes a corioamnionites. Nos nascidos a termo, esse número já cai drasticamente, de cerca de 1% a 4%, e ele aumenta em algumas condições, ele vai estar mais relacionado a algumas condições, como, por exemplo, a rotura das membranas mesmo de uma forma a termo, mas só que de uma maneira prolongada. Então, teve essa rotura e está permanecendo por mais de 24 horas, por exemplo. Além disso, está relacionado também a muitos toques vaginais, a fazer um exame constante, toda hora tá lá tocando essa mulher. Então, isso aí é uma coisa que vai favorecer a ocorrência da corioamnionites. Pode passar. Então, os fatores de risco, eu já falei um pouquinho, mas esse trabalho de parto prolongado, ele vai estar bastante relacionado a isso. E esses múltiplos toques vaginais, é meio incerto se eles são realmente um fator de risco por si ou uma consequência do trabalho de parto prolongado. Mas o que nós temos é que eles vão favorecer são um fator de risco para a corioamnionites. Além disso, membrana rota por muito tempo, um período prolongado. A incompetência cervical, ela vai favorecer também a nuliparidade, mecônio no líquido amniótico e também a presença de patógenos genitais. Então, se a gente tem patógenos naquela região, vai estar favorecendo, claramente, né? Bom, então, quando que a gente vai pensar que a gente tem ali na nossa frente uma corioamnionites? Então, essa infecção ela pode até mesmo ser subclínica. Então, você pode pensar, por exemplo, num trabalho de parto prematuro que pode até mesmo estar com membranas intactas ou com a ruptura prematura. Então, se você tem esse trabalho de parto prematuro, essa poderia ser uma das causas. Mas o principal sintoma que vai acontecer, que acomete praticamente todas as mulheres que vão estar com essa afecção, é a febre. A febre, ela é o sintoma-chave. Então, a gente vai sempre pensar na febre, mais alguns outros sintomas ou sinais. Então, além da febre, a gente tem a leucocitose, que geralmente mais de 12 mil ou 15 mil, varia da literatura. Aqui a gente considera maior que 12 mil. E isso acontece de 70% a 90% dos casos. Além disso, taquicardia materna, mais de 100 batimentos por minuto, né, como a gente sabe. E isso de 40% a 70% dos casos. Taquicardia fetal também pode acontecer, então mais de 160 na contagem do BCF. E sensibilidade uterina também. E em alguns casos um pouco mais graves, a bacteremia. Então, essa paciente pode estar apresentando ali um quadro de sepse, alguma situação do tipo. E também, quando nós vermos um líquido amniótico que está com aspecto purulento, que está com mau odor, que está tendo uma secreção ali vaginal, que você vai ver, faz um exame especular e vê que é líquido amniótico que está saindo ali,
que tem esse aspecto diferenciado. Pode passar. Virmos. Oi? Você falou vermos, a Vilma é virmos. Virmos, deu uma travada ali. Então, aquilo lá é a clínica básica que ela pode levar a diversas situações, como, por exemplo, várias disfunções no parto. Então, a gente pode ter ali o maior risco de ser necessário uma cesariana, a gente pode ter atonia uterina, sangramento pós-parto. Isso não está muito bem estabelecido, mas pode estar relacionado uma disfunção miometrial, uma disfunção da contratilidade do miométrio. Então, isso aí pode levar a um maior sangramento. Você não está conseguindo fazer a contração no pós-parto, isso pode levar ao sangramento pós-parto também. Além disso, ele pode também aparecer nesse quadro a infecção localizada no pós-parto mesmo. Então, por exemplo, você fez uma cesárea e vai ter uma infecção da ferida operatória. Também endomiometrite e até mesmo quadros sépticos, né? Que daí no quadro séptico já vai ser mais generalizado e tem uns estudos que falam que pode chegar até 18% dos casos da corioamnioniite estar relacionado à sepse materna. Pode passar. Vocês já viram alguma vez alguma esterectomia puerperal ou não de paciente com corioamnioniite? Não vi. O útero ele fica preguento. Ele parece uma massa de pão, só que bem mais duro, né? A consistência dele fica muito alterada, fica muito estranho. Não dá para imaginar ele contraindo mesmo. O útero assim, bem acometido, já com endometrite tudo ali, né? Ele fica muito estranho. Então, uma das coisas importantes a pensar também que se você tem um diagnóstico, na hora que vai evoluir para o trabalho de parto, tem que ficar atento, que pode ter uma atonia pós-parto. Né? Sim, verdade. Queria ver mas vamos ver se a gente encontra até o final espero que você não encontre nenhum. Tomara. Mas, se por acaso encontrar, você vai ver que é igual com o Couverlé. O dia que vocês verem o útero de Couverlé, também é inesquecível. A imagem dele é clássica. Uhum. Então, tá. Onde que eu parei? Então, mas pensando aqui no diagnóstico, esse diagnóstico, que nem eu vou falar no próximo slide, mas geralmente ele vai ser, se você tiver um diagnóstico presuntivo, você já deve tratar, já começar o manejo dessa paciente. Então, mais baseado na clínica, você consegue já ter uma ideia do que você está encontrando ali. Mas também um hemograma deve ser colhido para a gente avaliar a leucocitose, né? Se você tiver em dúvida de diagnóstico diferencial, uma infecção urinária, algo do tipo, você pode fazer também um EAS, uma urocultura. A urocultura eu acho um pouco mais difícil, porque ela vai demorar dias para sair, né? E você tem que ser mais resolutivo. E a análise do líquido amniótico, se você tiver um diagnóstico incerto, se você não tiver certeza que aquilo lá, se tiver um quadro clínico estranho, o paciente não está com febre, alguma coisa assim, você pode fazer essa análise do líquido amniótico. A cultura do líquido continua sendo o padrão ouro até hoje, mas ela não é tão realizada por conta de demora e ser mais difícil. E são mais verificados nessa análise coloração GRAM, a concentração da glicose no líquido, que vai estar diminuído, vai estar menos de 15 miligramas por decilitro nesse líquido. A concentração de leucócitos, então essa paciente vai estar aumentado, é mais de 30 células por milímetro cúbico que considera. E tem um exame também, a esterase leucocitária, que você pode ver também. Você usa aqueles reagentes de dipstick que você coloca, tipo um teste rápido, assim. Pode passar. Bom, então, como eu estava falando, o lugar que eu olhei, ele coloca febre aferida em região oral, que é diferente do que a gente usa aqui, que é axilar. Então, você pode considerar essa febre oral maior do que 39 graus Celsius em uma aferição, ou 2 casos de aferição entre 38 e 38,9.
mais um dos seguintes, que eu vou falar. Mas você também pode considerar, que nem a gente usa aqui, mais que 37,8 graus Celsius de temperatura axilar, mais um desses aqui também. Então, o paciente, você faz lá uma cardiotoca, o paciente está com um BCF basal que está maior do que 160, que está vendo uma taquicardia fetal por mais de 10 minutos, e não contando aceleração, desaceleração e períodos de variabilidade. Além disso, a leucocitose, que nem eu tinha falado, sem o uso de corticoides e mostrando um desvio à esquerda. Então, muitas das pacientes, você vai fazer o uso de corticoides para fazer maturação pulmonar e tudo mais, ou por algum outro motivo ela está usando, que pode levar a uma leucocitose. Mas essa leucocitose tem que ser relacionada ao processo infeccioso que está ocorrendo ali. Ou também a presença de, que nem eu tinha falado, de fluido de aparência purulenta saindo ali da região cervical, ou visualizada no espéculo. Então, você faz um exame especular, você vê que está saindo da cavidade uterina esse fluido de aparência purulenta. Então, um desses três, mais a febre, você já tem um diagnóstico provável, coriamnionitis, você já deve começar um manejo. Mas como que a gente faz para confirmar? Passa aí para o próximo, por favor. Só um parênteses de Claro. dica de um aluno da HM lá da UEMS que descobriu, eu não sabia. A gente migrou do esteto de mercúrio para o esteto digital, né? E aí Termômetro. a gente foi abrir termômetro da esteto. Pior que existe o esteto digital, mas eu pensei era termômetro mesmo. Uhum. Tem um acadêmico, né? O Miqueias é da sua turma, eu falei assim, é da outra turma, né? O Miqueias acho que é da T4. Ele aluno, chegou no primeiro dia lá na HM com esse teto desses eletrônicos que conecta por Bluetooth, blá blá blá. Mas eu pensei no Sphinx, custa 3 mil esse teto daquele lá. O dia que ele entra no CTI, ele não pode usar porque tem que usar o do CTI, né? Mas o termômetro, eu não sabia. Se vocês olharem, porque a gente compra e joga a caixinha fora, a instrução fora. Aí eu lembro que um aluno na HM, lá na UEMS, no último ano, lá foi ler as instruções por curiosidade e viu que se você vai medir temperatura axilar com esse termômetro, não é para esperar o bip, não é para tirar no bip. Você tem que fazer a leitura por 3 a 5 minutos, como era recomendado no de mercúrio. A gente normalmente põe na axilar, a hora que dá o bip, a gente já tira. Se for na boca, pode. Mas se for axilar, você tem que contar e esperar pelo menos 3 minutos. Não vou contar no teu relógio. Pelo menos 3 a 5, né? É um detalhe meio bobo, mas assim, faz diferença às vezes com uma paciente em que uma variação de meio grau, 1 grau, vai mudar a tua conduta aí. Então, assim, realmente ele me mostrou, eu fui olhar e está escrito lá isso mesmo. Qual que é o local de mais preciso de medir temperatura no corpo humano? É retal, né? Reto. Não? Não. Na boca? É timpânica, não? Membrana timpânica. Esse é o local que dá mais precisão. Só que é meio difícil, a gente não tem os aparelhinhos corretos, né? Tá? Lembrar dessa particularidade só. A hora que vocês forem medir temperatura de pacientes de vocês, faz igual no de mercúrio. Marca pelo menos 3 minutos, esquece do bip lá. Eu não sabia disso, não. Eu também não. Eu descobri. Mas isso todos os digitais? Então, aqueles que tinha lá que tem na UEMS, as instruções, a gente abriu que eram todos novos, né? Todos tinham na instrução essa informação. Olha só. A Jaqueline, que é enfermeira, que trabalha no CTI do Sal do Câncer, não sabia. Ela que a gente foi olhar ainda, realmente é uma coisa que a pesquisar, né? A pesquisar, mas assim, na instrução está escrito mesmo. Uhum. Não sabia disso, não. Interessante. Mari, pode passar para o próximo, por favor. Pera, deixa eu só abrir a porta pro cachorro, senão ele vai ficar latindo aqui dentro. Só um segundo. Desculpa, tava chorando aqui. Essa é a vida do home office, não tem problema. Pois é. Bom, eu tava falando ali do diagnóstico presuntivo. A Associação Americana o Colégio Americano de Obstetrícia, Ginecologia e Obstetrícia, ele considera, então, se você só tem essa febre isolada, sem sinal que essa febre seja de uma outra fonte infecciosa,
nessa paciente, você está vendo isso, você já considera como um caso suspeito e já inicia o manejo. Então, e ainda mais se você vê aquela presença daqueles fatores de risco que a gente tinha comentado. Então, por exemplo, múltiplos toques, rotura prolongada das membranas, trabalho de parto prolongado. Isso aí vai fortalecer o teu diagnóstico presuntivo, né? Pode ir para o próximo. E para a gente confirmar o diagnóstico, então a gente vai ter todas aquelas situações que eu acabei de falar, além de realizar a análise do líquido amniótico, que você vai encontrar pelo menos uma das seguintes. Então, você vai achar bactérias gram-positivas no líquido amniótico, ou baixo nível de glicose, ou a cultura positiva para qualquer que seja micro-organismo, ou essa leucocitose, ou até mesmo você faz depois que acontece o parto, você faz uma análise histopatológica e você encontra situações que podem indicar que tem ali a coriamnionite, né? Pode passar. Bom, então, só algumas situações que são diferentes que a gente deve pensar também no caso, a gente está avaliando essa coriamnionite, a paciente com isso, mas pode também, por exemplo, essa febre ser relacionada a alterações relacionadas ao próprio parto. Então, por exemplo, algumas formas de anestesia podem causar febre na paciente. Além de que, por exemplo, a taquicardia materna pode ser até mesmo um sintoma psicológico, a pessoa está nervosa, ou relacionada à dor, ou medicação até mesmo, a leucocitose relacionada ao uso de corticoterapia, que nem eu tinha comentado. E, por exemplo, até mesmo a taquicardia fetal relacionada, por exemplo, à hipóxia. Então, assim, são situações que todos esses sintomas do quadro clínico, eles são inespecíficos. Então, eles não provam que são de alguma coisa. Então, você tem que pensar em algumas outras situações. Então, até mesmo a sensibilidade uterina que você vai ter, pensar em descolamento prematuro da placenta, por exemplo, se tiver sangramento, você já leva para um outro lado. E a febre pode ser diversas outras infecções também relacionadas. Pode passar. Bom, então, como eu falei, se faz esse diagnóstico presuntivo, você já inicia o tratamento. Então, o que é o tratamento? É baseado em antibiótico terapia e o parto. Os antibióticos, você deve usá-los, os antibióticos, mas eles têm muita resistência no tratamento. Não se sabe muito bem o porquê, mas pode ser porque no líquido amniótico, essas bactérias podem criar biofilmes e dificultar a ação do antibiótico. Então, essa eficácia não vai ser tão alta. Então, ou seja, o antibiótico não vai resolver o problema. Você tem que fazer uso da antibiótico terapia, mas não vai ser resolutiva ao ponto que nós gostaríamos. Então, geralmente, você vai ter que usar um antibiótico de largo espectro. No UpToDate, e ele coloca, que faz uma revisão de várias literaturas, né? Ele coloca o uso da ampicilina, 2 gramas intravenoso 6 em 6 horas, mais gentamicina, 5 miligramas intravenoso uma vez ao dia. Se você for fazer um parto cesárea, você tem que adicionar ou metronidazol ou clindamicina. Isso pelo risco de ter infecção de ferida operatória, da parede, tudo isso mais. E tem uma discussão de se você continua essa antibiótico terapia ao pós-parto ou você encerra. Geralmente, isso é muito discutido até hoje, mas se for um parto vaginal, tem vários autores que falam que você faz mais uma dose e tá bom. Se for num parto cesárea, você continua a antibiótico terapia até a paciente estar febril ou assintomática, né? Ou pelo menos 48 horas ali no pós-parto. O Colégio Americano da Ginecologia e Obstetrícia, ele coloca que o parto vaginal não precisa e na cesárea você faz mais um. Então, assim, é uma coisa muito discutida ainda. Se tiver alguma coisa para falar sobre isso, como que fazem aqui, geralmente. Depois a gente... Eu particularmente, o que eu acho, de quando é coriamnionite mesmo diagnosticada, você tem certeza, eu acho sempre uma situação de risco. Você tem que tomar... Eu penso sempre
em que o útero contaminado, ele é um foco por uma sepse fácil. Sim. Então, na minha época, esse esquema na minha época chamava tríplice. A gente estava com pene, quimi e gara. Era penicilina, quimicetina e garamicina, que ninguém usa. Mas era mais ou menos o esquema. Aí tá com ampigenta, você vai para cesárea, o metronidazol junto, que eu achei até que ele já entrasse com o metronidazol mesmo para parto vaginal, né? Então, inclusive o próprio diagnóstico, ele vai muito do feeling, do teu olhar para o paciente. Então, você tem que também, isso com o tempo, ir desenvolvendo a tua habilidade de feeling com relação a olhar, a examinar, a falar, cara, isso aqui não está tão normal, essa febrezinha, não sei, o útero, tem que fazer a desconfiança e botar o feeling para funcionar aí. Mas uma vez diagnosticado, você fez o especular, está saindo aquele leite condensado, o paciente está infectada, vai ter que resolver. Eu fico assim, pensando, empírico, a minha observação, que nascer e tirar um antibiótico, eu não me sentiria muito confortável, não. Dá um medo mesmo, né? Se você tem paciente fazendo febre e com sinais de infecção, Sim. eu não sei, mas no mínimo 48 horas pós o procedimento, eu acho que eu manteria aí. Não sei qual que é o protocolo do hospital, e isso tudo também, você vê que na Cândido Mariano é um protocolo, no regional é outro, a Santa Casa é outro, você não tem um consenso. Mas eu solicitaria para a farmácia me manter mais 48 horas de esquema tríplice ainda. Eu acho que eu também. Que ia dar um medinho. E como eu tinha falado, o antibiótico ele não vai resolver o teu problema. O que vai resolver o seu problema é tirar, ou seja, fazer o parto. O parto, ele deve ser um parto vaginal. Se as cesáreas, mesma indicação de quaisquer outras indicações obstétricas que indicam cesariana, você vai fazer. Mas se não tiver nada que indique a cesárea, você faz a indução desse parto para parto vaginal mesmo. Até porque a cesárea, ela aumenta a chance de infecção na ferida operatória. Então, você preferencialmente faz o parto vaginal. E também fazer uma monitorização fetal durante esse período para ver se está tudo bem ali com o feto e garantir que tem uma boa vitalidade ao nascer. Pode passar, Mari. Bom, e além disso, a paciente vai estar com febre, então você também faz uso de antipiréticos. Depois que fizer o parto, você manda a placenta para avaliação histopatológica, para fazer a avaliação, para ver se era isso mesmo, se tem se você consegue descobrir o motivo e tudo mais. Hoje em dia não faz muito a cultura da placenta, mas é também uma possibilidade, se quiser fazer. E também quanto a cuidados pós-partos, se a paciente continua com febre, se continua com dor pélvica, daí você vai precisar fazer um cuidado diferenciado com ela, ver mais de perto, avaliar a antibiótico-terapia, continuar essa antibiótico-terapia e tudo mais. Mas se ela terminar assintomática, não tiver nada, vida que segue, teoricamente. Pode passar. Bom, e como eu tinha comentado, ali no caso o feto, a aquariomionite, ela tem consequências que podem ser agudas, fazendo esse trabalho de parto, por exemplo, prematuro, essa infecção, a sepse, e também pode ter infecções um pouco mais crônicas. Então, ela pode causar alterações no neurodesenvolvimento desse bebezinho, que vai ter nascido, no caso, né? Então, ele pode até mesmo causar paralisia cerebral e o bebê ter que acompanhar para o resto da vida. Ele pode também causar síndrome inflamatória fetal sistêmica. Então, ali o bebê ele pode também desenvolver... Ele pode ser infeccionado com esse patógeno e desenvolver, por exemplo, uma sepse. E também ter essa inflamação sistêmica. E pode passar. Bom, e prevenção. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça, porque não são desfechos legais, você vai ter que fazer esse parto do feto, às vezes ele é muito prematuro e não vai ser interessante. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça. Então, por exemplo, tem uma rotura prematura das membranas,
você faz um antibiótico profilático para evitar que aconteça essa infecção ascendente, por exemplo. Se tiver que nem a Fran falou mais sobre isso na aula, mas só para citar, se for a termo e tiver essa rotura, você faz o parto, não vai dar bobeira para acontecer ali uma infecção. E também atuar nos fatores de risco modificáveis que eu tinha citado lá no começo. Então, por exemplo, evitar fazer múltiplos toques vaginais nessa paciente, que nem o doutor falou, se for fazer o toque vaginal ali numa rotura, usa a luva estéreo. A paciente até mesmo tem algumas questões de fator de risco, como tabagismo, alcoolismo. Então, ela evitar isso e pode passar. E eu usei basicamente como referência o Up to Date, em alguns artigos que eu encontrei ali naquele resumo deles. Os livros de obstetrícia, eles falam muito pouco sobre a corioamnionites. Não tem um capítulo sobre corioamnionites. Então, eu fui olhando no Williams e no Rezende alguns pedacinhos que eles falavam perdidos pelo livro, né? Então, basicamente, foi mais do Up to Date. Pode passar. E é isso. Tá bom. Só tirar daqui, peraí. Gata carente, fica me arranhando, quer comer. Carente nada, ela tá com fome, ela quer comer e fica infernizando. Aí você dá comida, ela te abandona. Eu quero me usar para poder comer a ração dela, tá na hora. Achei que alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa. A corioamnionites é uma coisa chata, eu acho. Assim, você tem que ficar sempre muito atento. Quando tem quando esse útero ele começa a se comprometer, quando essa paciente já tem, eu lembro de mais de uma vez, assim, às vezes com útero mais precoce, mas mesmo já com gestação, de você fazer especular e tá sendo aquela secreção leite condensado, assim, típica de corioamnionites, paciente sintomática, puta, é uma situação também sempre crítica, porque é um útero que ele tem chance de não funcionar. Ele normalmente não responde à citocina. E, sim, precisaria dar uma checada atualmente como é que Travou anda. um pouco. Precisaria me atualizar, ver como é que anda isso, porque realmente falta, as coisas acabam mudando um pouco, mas eu acho que não vale galinhar muito com paciente com corioamnionites. É um lugar difícil desse antibiótico pegar. Você vai ter que usar antibiótico de amplo espectro, um esquema grande. Você vai ter que ver o estado nutricional, um monte de coisa da paciente, mas é um negócio assim, se um rim com pielonefrite já é uma causa gigantesca de sepsis e de morte, você imagina um útero, que é uma cavidade, um buraco contaminado, e ainda mais se tiver impregnado as paredes aí. Vocês vão ver, o regional aqui, a gente está nesse momento Covid aí, mas eu lembro de alguns casos, até razoavelmente recentes, de esterectomia por corioamnionites aí. Acaba tendo que tirar o foco. Então, a gestação vai ter que interromper se tiver feto junto, tem que interromper, tem que entrar com antibiótico aí, e assim, essa para mim é meio novidade de acabar com antibiótico logo no parto aí. Eu lembro que a gente mantinha pelo menos 7 dias de antibiótico. E dei Faz mais esquema sentido, tríplice, né? Pois isso aí eu li no Up to Date. Ele fala que é muito divergente, tem gente que deixa mais, tem gente que fala que você faz mais daí ficou meio... Precisa estudar, porque, por exemplo, na minha época a gente fazia cesárea, na minha época, quando eu era interno, eu lembro, a coisa era tão empírica que eu lembro tinha um médico lá eu fiz maternidade de São Paulo, uma maternidade que nem existe mais, ficava ali na Paulista, atrás. E a gente fazia, eu era do plantão 4, então era a mesma equipe. Então, eu fazia plantão todo dia 4, 14 e 24. Aí teve uma época que o médico, o nosso chefão lá entrou de licença, que ele era idoso, o cara que veio no lugar dele, em 2 plantões, a hora que terminava a cesárea ali, na época fechava peritônio, hoje em dia você não fecha mais.
Então, o que ele fazia? Ele pegava uma ampola de quemicetina, que é cloronfenicol, abria a ampola numa cuba, misturava com soro e jogava dentro da cavidade. Eita. Assim, da onde que a gente era acadêmico, achava lindo aquilo, né? Falava, cara, esse cara manja. Isso que quando eu penso na Cândido Mariano, eu fico pensando em vocês, sabe? Eu lembro de pessoas como essa, achava super legal. Ele enfiava um monte de compressa numa cesárea, aí ele tirava, jogava soro e lavava com quemicetina e soro fisiológico. Falava, essa paciente deve estar protegida. E aí a paciente ficava tomando quemicetina por mais uma semana. Hoje, o paciente não sai com antibiótico mais do hospital. Você faz antibiótico profilaxia, a princípio, você faz dose antes da cesárea, ela vai de volta para casa. Parto normal, absolutamente se faz antibiótico. Na minha época, fazia antibiótico para todo mundo. Você fazia, às vezes, entrava até com doxacilina, algumas coisas assim. Então, hoje em dia, Hoje em dia, o lugar que eu vejo grávida sair com antibiótico é na Cândido Mariano. Parto normal com antibiótico. Cefalexina por uma semana. Não sei se eu estou do plantão, mas até agora, ontem à tarde estava lá com os acadêmicos lá, receita para casa. Esse remédio pega no posto, você foi ver lá. O que foi teu parto? Foi parto normal, cefalexina por uma semana. Eu falei, você pega no posto, né? Eu falei, não vou me meter na conduta, não é da minha conta, né? Mas foda, né? A palavra acho que é essa, é foda. Então, assim, a coraminonite, o cara falar que não faz antibiótico depois, eu não posso nem falar nada, porque precisaria realmente ler direitinho, estudar, ver o que você tem, o que tem aí, mas a minha cabeça eu acho estranho coraminonite sair sem antibiótico, e eu não... e nem deixaria embora no período normal. A gente ficava com essa paciente porque, por exemplo, essa gentamicina, uma dose por a gente ainda a gente fazia, ela dá para você fazer IM ou intramuscular, mas você tinha essa opção também. A AMP não tinha que fazer a qual que é? A procaína, né? Que era intramuscular. Então, não tinha tantos via oral, mas a paciente tinha que tomar procaína por mais uma semana de 12 em 12. Você até mandava para casa, mas não mandava sem antibiótico, não. Mas eu vou atrás disso só para dar uma olhada. Foi bom você ter falado que essa é a conduta do up-to-date, porque eu não... É uma coisa para eu me divertir aí na hora que eu tiver com um tempinho a mais aí para procurar. Tá? Manda aí pra gente quando achar, se achar alguma coisa. Tá, eu mando sim. Ai, gente, para tá gravando, eu esqueci de cortar o gravação. Nossa, voltou até a troca.